No programa de hoje eu converso com a engenheira agrônoma Heloísa Amaral Antunes. Ela trabalha com gerenciamento ambiental, arquitetura de áreas verdes, paisagismo ecológico, enfim, tudo que se relaciona a essas áreas verdes e meio ambiente, ela é expert. E nós temos aqui um problema bem sério, não só no Brasil, mas em Maringá, enfim. Sabe aquelas plantas que nascem nas árvores, Heloísa, que às vezes são epífitas, são parasitas ou são hemiepífitas? Aí a questão é o seguinte: essas plantas matam as árvores, as orquídeas que a gente acaba colocando nas árvores acabam matando as grandes espécies de árvores? Pois é, fica aí a pergunta para você, minha amiga. Plantas epífitas não fazem mal às árvores. O que faz mal às árvores é a falta de manejo ou o manejo inadequado. A gente pode citar alguns problemas que a gente observa bastante nas vias urbanas, que é a caiação, que é a pintura do tronco, que nunca deve ser feita, porque a planta, a árvore, ela também transpira e respira pelo tronco. Então, quando você passa a tinta, você cria um isolante que não permite que a árvore respire naturalmente, prejudicando muito a saúde dela. A gente vê também podas sendo muito mal feitas, deixando pedaços de toco. Quando a gente deixa o toco, a gente permite que a água da chuva infiltre no tronco, o que causa podridão, também a entrada de patógenos. Heloísa, é tão bom conversar com uma pessoa que entende tanto deste assunto quanto você. Olha, eu estou do lado dessas plantinhas aqui que, sobem nas árvores. Aí eu tenho as jiboias, os cingônios, essas plantas que enraizam na terra, depois, tomam conta das árvores. E aí, elas acabam causando algum dano? Outro exemplo de planta que a gente observa bastante são as hemiepífitas, que são plantas que se apoiam no tronco das árvores para crescer, mas ficam com a raiz fixa no chão. E alguns exemplos são os cingônios, que é essa planta aqui, as aráceas, os filodendros, que são plantas que também não fazem mal às árvores. Então, Heloísa, agora é o seguinte, em vários projetos eu tenho clientes que pedem para eu colocar as orquídeas nas árvores, e tem aquelas que também nascem nas árvores, de alguma forma. Eu queria que você desse dica pra gente de como a gente pode fixar as orquídeas nas árvores, que elementos a gente usa para essa fixação. Dê algumas dicas pra gente. Então, Carmela, para a gente fazer a fixação das epífitas nos troncos das árvores, é importante observar como que funciona esse tronco. Ele não pode ser um tronco muito liso e nem ser um tronco também que solta a casca ao longo do ano, por exemplo, a jabuticabeira, a goiabeira, porque senão a orquídea pode se soltar. É importante também a gente fazer essa fixação sempre com materiais biodegradáveis, naturais, como por exemplo uma casca de coqueiro ou um sisal. E é importante também nunca a gente fixar com um vaso. Por quê? Esses elementos biodegradáveis que a gente vai usar para fixar, com o tempo eles vão se desfazer e a orquídea naturalmente já vai ter tempo de estar fixada no tronco. Então é só um auxílio que nós vamos dar por um período de 1 ano para que ela tenha tempo de se fixar naturalmente nessa árvore. O vaso de plástico é muito importante a gente nunca colocá-lo também pelo fato de que ele nunca vai se degradar. E ele também, como ele normalmente é escuro, ele esquenta muito a temperatura e pode acabar queimando as raízes das orquídeas, tá? É importante também você nunca perfurar a árvore. Às vezes a gente vê também o pessoal fixando luzinhas de Natal com prego. Quando você abre espaço, você perfura a árvore de qualquer forma, você está abrindo porta para a entrada de fungos e bactérias que podem causar doenças sérias para as árvores. Então a gente sempre tem que preservar o tronco intacto. As espécies epífitas mais comuns são as bromélias, como essa aqui, e também as tilânsias, a samambaia gramínea, que a gente vê bastante nas tipuanas pela cidade, as orquídeas, como a olho de boneca, que é bem comum, e também algumas cactáceas, como a ripsalis. Olha que nome chique, eu vou conversar agora com a bióloga em São Paulo, Bianca de Azevedo, Brasil, e ela tem mestrado em botânica também. E minha pergunta para você agora, assim, deixa eu falar um pouquinho do que ela trabalha. Ela trabalha com hortas comunitárias em São Paulo, com arquitetura da paisagem, trabalha com vários projetos incríveis urbanísticos. E a minha pergunta para você, Bianca, é o seguinte: as plantas epífitas, elas trazem benefícios para as árvores, depois que viram assim essa selva no caule das árvores, ou elas podem trazer algum tipo de dano? Com relação aos benefícios das epífitas para as árvores e para a cidade, acho que um primeiro benefício que a gente pode ver aqui é a beleza, Embelezar as nossas árvores urbanas, os nossos passeios e vias públicas.
Um segundo benefício é com relação à fauna urbana. Então, muitas dessas orquídeas atraem pequenos insetos que vão servir de fonte de alimento para as aves, além de funcionar também como abrigo para pequenos animais. Um terceiro benefício que a gente poderia comentar é com relação ao microclima. As árvores que têm orquídeas e que têm bromélias e outras epífitas, elas transpiram até 20% menos. Então, essas espécies vão estar ajudando a criar um microclima, com uma temperatura menor e com uma umidade maior, o que já vai beneficiar a própria árvore e o entorno. Além disso, tem algumas espécies que são bioindicadoras. O que quer dizer isso? São espécies que nos indicam que a qualidade do ar naquele ambiente é boa, é um ar que não está muito poluído. Menina Bianca, né? Você vê, são tantas plantas nos caules dessas árvores que assim a gente fica com muita dúvida, mesmo sendo paisagista. Não que a gente tenha que saber de tudo. Mas eu digo o seguinte, tem plantas que podem causar dano, sim, nas árvores. Eu queria que você contasse pra gente quais são as espécies que realmente causam problemas para essas imensas plantas chamadas de árvores. Algumas espécies a gente chama de epífitas. O que quer dizer? Epi é sobre e fito é planta. Então são plantas que crescem sobre outras plantas. E às vezes elas crescem também sobre os postes e grades, muros ou qualquer outro material. Isso já nos indica uma coisa, ela não está sugando nada daquela planta que ela está usando apenas como suporte. Então essas podem ser as bromélias e outras, orquídeas e outras. Outro tipo de planta que também a gente vê sobre as árvores e que aí sim trazem um dano são as plantas parasitas. Essas plantas têm um tipo de raiz que é especializado para fazer a sucção, então vai sugar a seiva, tanto a seiva elaborada, onde tem os nutrientes, né, quanto a água da árvore. Então, alguns exemplos são as ervas de passarinho. Quando você olhar uma árvore e ver que ela tem 2 tipos de folhas diferentes, já pode ficar meio preocupado, porque com certeza uma das folhas não pertence a ela, é da parasita. E outro tipo de parasita que é muito comum na cidade é o cipó chumbo, que muita gente chama também de fios de ovos, que ela tem uma coloração amarelada e parece um fio de ovo mesmo, fios de ovos crescendo sobre a copa da árvore. Essa também é uma parasita e é indicado retirar. Então, como essas plantas que são parasitas têm as raízes que crescem dentro do caule da árvore, a indicação é retirar todo aquele galho que está sendo parasitado para que a gente possa ter um correto manejo daquela árvore. Temos que ir para um breve intervalinho muito rápido e volto já já nesse lugar tão paradisíaco. Voltando para você, eu estou conversando com 2 profissionais de São Paulo, Heloísa, que é engenheira agrônoma, e Bianca, que é bióloga com mestrado em botânica. Estamos falando dessas plantas que nascem nos caules das árvores. Se você perdeu o bloco passado, pode continuar nesse comigo que você vai saber muita coisa legal. E agora é contigo, viu, Heloísa? Eu quero saber, assim, quais os cuidados, o manejo que a gente tem que ter com os troncos das árvores? O que a gente pode fazer para proteger as nossas árvores? Não precisa deixar de ter tanta planta bonita nelas, né? Mas dá para proteger legal? Dá para cuidar melhor? É importante também a gente nunca fixar tecidos, peças plásticas nos troncos, por conta da respiração também desse tronco, para a gente não criar umidade nessa casca, para permitir a entrada também de insetos que comem a madeira, certo? E também é muito importante que a gente faça adubação nas árvores. Se você tem uma árvore na frente da sua casa, coloque um pó de café, uma casquinha de ovo, ou até mesmo uns adubos indicados por algum engenheiro agrônomo. E assim você vai permitir que a planta cresça com muito mais exuberância, certo? É muito importante também a gente pensar na abertura que a gente vai deixar na calçada quando a gente vai plantar uma árvore ou a gente vai reformar a nossa calçada. A abertura tem que ser no mínimo de 1 metro quadrado, 1 por 1. Porque é nesse ponto onde a árvore vai receber a água pluvial da chuva, né? Essa água que vai infiltrar no solo e vai alimentar as raízes. E também é por esse local, por esse ponto de abertura no calçamento, que a árvore vai transpirar, que a raiz dela vai respirar, conseguindo assim ficar bem saudável, e dessa forma também você evita que
que a árvore crie raízes quebrando a calçada para ela ir buscar esse oxigênio. Então a gente nunca deve cimentar a calçada até atingir a base do tronco. A gente sempre tem que deixar uma área permeável de pelo menos 1 metro quadrado. Bianca, vamos voltar para as orquídeas? Pois é. Qual a dica que você tem para as espécies das orquídeas que a gente pode colocar nos caules das árvores e tem alguma que a gente não pode colocar? Não é qualquer orquídea, viu, gente? Para simplificar mais ou menos para vocês, tem 2 tipos de orquídeas principalmente, né? Um tipo de orquídeas que são as orquídeas terrestres, que a gente planta diretamente no solo, então elas precisam de ter uma parte de solo com terra e é dali que elas vão tirar os nutrientes e a água, normalmente com a maior parte das plantas. O outro tipo é o tipo das plantas epífitas, né, que a gente já falou, são as orquídeas epífitas. Como diferenciar? Alguns exemplos, então, de orquídeas terrestres. O cimbídio, o espatoglotis, são 2 exemplos de orquídeas que precisam, então, de solo para crescer. Alguns exemplos, então, de orquídeas epífitas que a gente pode estar fixando nas árvores são a chuva de ouro, que é aquela amarelinha bem comum, que tem a flor pequenininha. A orquídea chocolate, que também é parecida, mas tem já uma coloração amarronzada. As phalaenopsis, que são aquelas que tem uma flor bem grande, branca, eu acho que são um tipo de orquídea mais comum que tem. O olho de boneca, as lélias e muitas outras. Pois é, eu quero agradecer muito tanto as 2 profissionais maravilhosas, Bianca e Heloísa, que trouxeram respostas incríveis e técnicas importantes com fundamento. E lembrando que no paisagismo, seja ele no paisagismo ecológico, natural, aquele que a gente interfere, a responsabilidade é imensa, intensa e grande. Bom, espero que você tenha gostado do programa. No próximo Carmela.com tem muita novidade para vocês também. Até o próximo programa, Carmela.com.